Voltamos a falar aqui da Casa Show, onde o visitante pode conhecer diversas opções para a sua casa. Opções que misturam um pouco de beleza, um pouco de luxo, muita criatividade nos itens que estão sendo aqui expostos. A gente conversa agora com a Rosalda do Canto Costa, que é da Criativa Concept, que está trazendo uma das grandes atrações aqui da Casa Show, que é o roupeiro, no qual tem uma porta com uma televisão embutida. O pessoal para olhar, fica encantado. Está sendo um sucesso essa participação aqui na feira. O pessoal dá uma parada boa, principalmente os homens gostam bastante de tecnologia, né? E aí é um sonho de consumo agora de toda a feira, né? A gente trouxe essa tecnologia, né? Que é na verdade, basicamente é um sistema mecânico atrás da porta, né? Um diferencial do espelho, né? Não é um espelho comum, é um espelho translúcido, né? Que é um espelho horas, né? A gente está recebendo essa tecnologia nova, ainda está bem diferenciada. E o fato que leva sempre as pessoas a pensarem é a questão dos espaços, né? Então, como a gente cada vez mais, nos apartamentos, as casas, a gente tem um espaço pequeno, podendo, né, adaptar a TV dentro do roupeiro facilita bastante, né? Para poder redimensionar todos os móveis, né? Vocês trabalham com móveis sob medidas e a gente observa uma tendência muito grande, a preferência do consumidor por essa característica, pela questão justamente desses apartamentos cada vez menores, fica cada vez mais difícil fazer uma boa decoração. Exatamente, aproveitar todos os espaços, né, que você tem, e até porque também o metro quadrado é muito caro, né, então se aproveitar todos os espacinhos que se tem, né, no apartamento, nas casas, né. Além disso, a gente trouxe outras novidades também, que a Criativa é uma loja de móveis, né, planejados, mas basicamente nós iniciamos, né, com investimentos, né, e aí foi se expandindo até que se chegou aos móveis, né, hoje a gente já está com 3 lojas no condomínio, né, então a primeira, né, que iniciou-se há 15 anos atrás, a gente começou com acabamentos, né, pastilhas, porcelanatos, tendo um diferencial de trazer coisas modernas, diferentes, inclusive aqui para a feira a gente trouxe uma placa que foi italiana, né, na qual na semana passada, na Cersai, né, no Bolonha, estava sendo exposta a mesma placa. E aí agora ela está sendo exposta aqui na feira, né, em Porto Alegre, e somente no ano que vem vai estar na Revestir em São Paulo. Então, quer dizer, estão à frente, né, da própria Revestir de São Paulo, isso é muito legal, né. Nos revestimentos, o que o consumidor está buscando? Quais são as principais tendências? Olha, hoje existe a tendência do papel de parede, né? É claro que o papel de parede não é o mesmo papel de parede antigo, né? Existe sempre uma modernização em tudo que volta, né? Tudo que a moda traz, né? Ela volta, né? Na verdade, com nova forma, novo formato, né? E o papel de parede ele tem agora a facilidade de ser, né? Lavável, entre aspas, né? Um lavável para passar um pano úmido. Então isso, o consumidor, assim, facilita muito, né? E o papel, além dessa tecnologia agora, porque a gente até já se fala em não tecido, não mais papel, né? Porque como ele tem a automatização do mesmo, a questão também da colocação, né? Muito mais fácil, um trabalho mais limpo, mais rápido, né? E muitas vezes o próprio consumidor, assim, né? Ele vai lá e não, vou fazer, pega e vai, e realmente se o cara tem habilidoso, assim, ele consegue colocar um papel de parede tranquilamente, né? Isso, como a gente já está num formato assim meio europeu, assim, de mão de obra, né? A tendência é cada vez mais a gente mesmo fazer algumas coisas em casa, né? Não chamar um profissional. E o papel de parede, ele dá essa facilidade, né? Até para o próprio consumidor se aventurar, colocar um papel mais simples, assim, conseguir colocar na parede. Então, acho que ele está vindo muito forte. E a Criativa, né, sempre olhando assim o mercado, a gente logo já vamos ampliar, né? Então, mais uma loja de papel de parede. Nós não trabalhávamos, né, mas começamos então, né, o ano passado e está bem forte, assim, né, muito interessante. Bom, para que todo esse investimento vale a pena, é indispensável um bom acabamento. A gente falou aqui um pouco de móveis, a decoração da casa, o papel de parede, o investimento, mas é preciso um acabamento. E por isso a gente vai conversar também com a Cristiane Piccolo, que é da Obra Feita, uma empresa que se especializou nisso. Como é que surgiu a empresa? A empresa surgiu com a necessidade de ter uma mão de obra qualificada, né? E eu pela minha experiência de 15 anos, assim como arquiteta, né,
eu sempre tive essa dificuldade na hora de contratar um empreiteiro, uma empresa, enfim, de engenharia para executar meus projetos, né? De ter uma obra assim de qualidade, limpa, né, e com acabamento impecável. Então, devido a essa ausência, né, eu reparei que no mercado está bem difícil de conseguir uma empresa que cumpra prazo e tenha todas essas qualidades, então eu resolvi abrir uma empresa, né, criar uma empresa junto com outra sócia, também é arquiteta, para a gente fornecer para o mercado uma mão de obra realmente qualificada, comprometida, com cumprir prazos, limpa. E na nossa equipe, então, tem a mão de obra feminina, desses acabamentos finais poderem realmente ficarem, né, perfeitos com um olhar feminino, que a gente tem um olhar muito crítico, muito assim, a gente quer as coisas muito certinhas, né, perfeitas, bem acabadas, e isso às vezes está complicado de achar no mercado. Esse é um diferencial, então, que a gente percebe que surpreende, né? Ou seja, são basicamente mulheres trabalhando isso. Por que a opção da mulher? A mulher é mais caprichosa que o homem? Ela é mais cuidadosa, talvez? Eu acho também, eu acho que essa questão da mulher vem muito da vontade, uma mulher que hoje em dia é empreendedora, né? Acho que o Rosalda, como eu, a gente veste a camiseta, a gente quer, a gente se doa, é como se fosse um filho, entende? Um cliente, a gente quer atender e fazer o melhor. Então eu acho que esse é um diferencial assim de quem é empreendedora e é mulher. A gente tem que fazer certo, porque para nós estar no mercado e sermos aceitas, enfim, e dar certo, a gente não, assim, pra gente errar tem que ser poucas vezes, porque senão a gente, para conquistar o mercado, enfim, que o homem já tem, a gente tem que ser muito perfeccionista, né, para poder realmente conquistar uma faixa de mercado. Então eu acho que isso é uma característica hoje em dia das mulheres, que a gente é mais obstinada, eu acho, nessa questão, né, da perfeição, da questão da coisa certa, de fazer o correto, né, que deveria ser para todo mundo, mas eu acho que acaba sendo uma característica, principalmente minha, né, e da empresa. A gente quer isso, na verdade a gente faz execuções de obras, né, valor global, valor fechado. A gente tem equipe própria na área de hidráulica, elétrica, pintura, instalação de revestimentos, né. A gente tem homens que trabalham na nossa empresa, não é uma empresa só de mulheres, a gente tem homens, a gente só tem mulher na parte do acabamento final, né? Mas a parte de elétrica, hidráulica, colocação de alguns revestimentos ainda é mão de obra masculinas que a gente tem na nossa equipe de trabalho. E é interessante que existe aquele ditado de que a primeira impressão é que fica, e aqui a gente está falando talvez do contrário, né? Porque a última impressão muitas vezes é o que fica, porque a pessoa, o consumidor, contratou um serviço, fez a obra e depois foi mal acabado. E aí a impressão do serviço vai ser ruim, né? Isso é importante. Exatamente, isso tanto para quem vende, né, o revestimento, o produto, no caso da Rosalda, que tem a loja criativa, às vezes para o acabamento, assim, para o resultado final ficar contente e ficar realmente satisfatório, né, para o lojista que vende o material, tem que ter uma mão de obra qualificada. Então, assim, a gente está numa parceria muito legal, interessante, né? Porque ela vai vender, enfim, os produtos e nós queremos realmente que sejam bem instalados, que sejam conforme manda o fabricante, né? Não vai ter aquela gambiarra, aquela enjambração, né? Esse é o objetivo nosso, realmente, de atender, e o objetivo da obra feita é para atender obras, né, na área corporativa, na área empresarial, lojas, empresas, assim, no caso das residências tem que ser daí um apartamento completo, uma residência inteira, né? Para nós ainda é complicado fazer uma reforma de um ambiente único, porque daí para mobilizar toda a nossa equipe, que nós temos arquitetos, tem mesa de obra, tem uma mão de obra específica, para nós o nosso foco realmente é um pouquinho, né, não reformar um banheiro, por exemplo. A gente tem que ter uma metragem quadrada um pouquinho maior para realmente a gente poder valer a pena entrar com a nossa equipe, né? Porque nosso valor vai ser um pouco mais alto do que contratar um pintor direto, né? Mas ele vai ter um acompanhamento, uma fiscalização, nós damos a RRT, né? A gente tem profissionais que têm responsabilidade técnica, né? E respaldo até para responder, né? Muito obrigado, Cristiane Piccoli, Rosalda do Canto Costa. Essa que é mais uma das atrações aqui da Casa Show, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Obra feita!